Jobson é flagrado no exame antidoping por uso de cocaína. Pet cai no samba na quadra da Portela. Vasco apresenta mais 3 reforços para o ano que vem. Fred diz que só aceita reajustar salário se for para cima. Cadê você? Descobrimos por onde anda Roger, ex-Fluminense. Boa tarde, estamos começando o Jogo Aberto Rio. Eu começo com o cartão vermelho, não poderia ser de maneira diferente pro garoto aí do Botafogo, Jobson, que tá jogando a sorte pela janela. Colocou o sapatinho na janela pro Papai Noel e o Papai Noel acho que não vai nem passar. Como é que pode? Um garoto começando uma carreira, 21 anos, e que carreira? É carreira errada. Cláudio Perrot, repórter que cobre o Botafogo, que vai contar pra gente hoje no Jogo Aberto Rio toda essa história envolvendo o Jobson. Qual o seu destaque, Perrot? Boa tarde. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, amigos. Meu destaque vai para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que na segunda-feira estará recebendo a delegação do Flamengo. Nunca antes na história deste país, um vascaíno e corintiano convicto que ele é, vai receber uma delegação rubro-negra com tanto prazer. E vai receber a camisa do Flamengo do Pet, com certeza. Leandro Lacerda, repórter e locutor na nossa Rádio Globo CBN. E aí, Leandro Lacerda, qual o seu destaque? Boa tarde, Gilson. Boa tarde, meus amigos. Tudo certo, Gilson. Destaque vai para o Vasco. Por enquanto, os reforços vieram em quantidade, mas a qualidade ainda é duvidosa. O Vasco tem que lembrar que está agora na Série A, não é mais time de Série B. Mas a notícia estourou ontem como uma verdadeira bomba. Já na segunda-feira, o Cláudio Perrot vai contar isso pra gente aqui no Jogo Aberto Rio. O Perrot já tinha essa informação da história do Jobson. Um garoto, 21 anos. Perrot, conte então para... E deixar bem claro o seguinte, que tem tanta gente ligando. Ah, e o Botafogo vai cair para a segunda divisão. Não tem nada a ver. O Botafogo não será punido. Punido é o jogador e não o Botafogo. Então, o Botafogo permanece na primeira divisão, Série A do Campeonato Brasileiro, não perde nada. Quem perde é o Jobson, né, Perrot? Sem dúvida nenhuma. É importante a gente começar dizendo o seguinte, no dia 16 deste mês, será feito o exame da contraprova. E aí nós vamos saber qual é a substância que o Jobson fez uso. Supõe-se que seja cocaína. Na segunda-feira, eu fui na sede de General Severiano, na comemoração dos 67 anos de fundação do Botafogo, de fusão do Botafogo de regatas com o Botafogo de futebol, e recebi a informação de uma pessoa: olha, o Jobson teve problema com doping, vai aparecer. Eu, com cautela, chamei o vice-presidente jurídico do Botafogo, doutor Aníbal Rochinol, e fiz com ele o seguinte argumento: doutor, eu estou sabendo que o Jobson vai cair no exame antidoping. O senhor, por gentileza, se tiver conhecimento, me confirme, porque, se for verdade, é uma questão de horas, de dias. Ele falou: ora, não há nada, se houvesse, eu seria o primeiro a saber. Fui num outro dirigente, que eu não vou citar o nome, que me garantiu a mesma coisa. Aí eu fiquei com aquela pulga detrás da orelha, comuniquei lá na Rádio Globo para o nosso gerente de esporte, o Álvaro Oliveira Filho, e falou: Perrot, essa notícia é de muita responsabilidade, vamos checar antes de dar. E fui checando, até que ontem eu tive a confirmação ao ligar para um outro dirigente que me disse o seguinte: é verdade porque eu tomei conhecimento que depois do jogo contra o Coritiba, quando o Jobson tomou conhecimento que iria para o exame antidoping, ele chorou copiosamente, começou a chorar. As pessoas, os dirigentes, companheiros: o que houve, Jobson? Ai, meu Deus, eu não podia ir para o exame antidoping. Mas o que você fez, Jobson? Eu fiz uma coisa muito errada. E aí todo mundo já estava sabendo que ele seria apanhado no exame, conforme acabou sendo determinado. Dia 16, o exame da contraprova. Gilson. Mas isso é uma coisa de tanta responsabilidade que, quando é divulgado, a contraprova vai só a contraprova, mas isso aí não tem jeito. Infelizmente, já aconteceu com outros jogadores, até com o próprio Maradona, o Dom Diego Maradona, o fantástico Maradona, um jogador espetacular na época, se deu mal. É uma coisa que não tem saída. Apareceu a primeira vez, dificilmente a contraprova dá ao contrário, né, Leandro? Nunca aconteceu isso na história dos exames antidoping. Nunca aconteceu da contraprova dar um resultado diferente viu o Dodô, da prova. Que o Dodô não foi negócio de cocaína, totalmente diferente. Foi aquele problema do café, o remédio que ele tomou, acabou, também. Coitado. Vai voltar agora, ficou aí 1 ano na geladeira. Quer dizer, para os jovens vai ser muito pior que a cocaína, é outra coisa diferente. E pela legislação brasileira, o Botafogo só teria a possibilidade de ser punido se mais de um jogador fosse detectado no antidoping. Se 2, 3, 4 jogadores fossem detectados. No caso foi só o Jobson. Só o Jobson, então não tem nada para o Botafogo, a punição é para o Jobson. A nossa cara aí com o nosso Pedrinho, o nosso Andrezinho, mostrando aí o Vinícius, as imagens do Jobson fazendo gols pelo Botafogo, estava vivendo um grande momento, tanto é que o Cruzeiro o contratou e agora já não quer mais, pela informação que veio ontem de Belo Horizonte, lá do nosso Guto Rabelo, que é repórter da Globo Minas,
Ele não vai ficar no Cruzeiro? É, confirmada pelo dirigente Eduardo Maluf da equipe do Cruzeiro. Olha ele sentado. É óbvio que o Jobson, eu inclusive ontem conversei com o Dr. Paulo Schmidt, que é o procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e ele me garantiu, se a substância proibida que acusou na urina do Jobson for cocaína, ele vai pegar 2 anos de suspensão. Agora, você imagina o dinheiro que ele vai perder. Ele ia sair de um salário, não sei, de 20 mil, 25 mil no Botafogo, se tanto, para 80 mil. Multiplica 80 vezes 5 anos, 80 vezes 60, olha quanto, R$500 mil de reais. Sem contar a transação. Prêmio, Não, e a transação, saindo do Botafogo para o Cruzeiro, tem direito à grana, 15%, aquela história, todo jogador sempre leva algum dinheiro. A Libertadores, que o Cruzeiro, a Karen está lembrando aqui no ponto, Cruzeiro vai jogar Libertadores, olha quanto dinheiro, pegou o dinheiro e fez assim, estragou a vida dele, estragou a vida dele. Também. E vale esse exemplo para todos os jovens, não é, desportistas ou não. Se envolver com drogas é uma grande furada. A droga, a verdade é uma só. A droga é uma droga, não leva a lugar nenhum. É uma pena, a gente tem que falar isso aqui, falar do rapaz, um garoto humilde, veio de família pobre, a família depende dele. Essas coisas acontecem. Agora, tem que ter cabeça. É uma pena. E tem uma outra coisa. Se o Jobson fosse, por exemplo, sorteado para outro exame antidoping e fosse flagrado por uma segunda vez, ele seria banido do esporte. Exatamente. É a norma da Agência Mundial de Controle de Doping. Como aconteceu com aquela Rebeca Guzmão, né? Exatamente. Se um atleta é flagrado duas vezes, ele está banido do esporte. A punição mínima, nesses casos, se for pela Agência Mundial de Controle de Doping, é de 2 anos. Então ele não deve fugir disso, não. Só pra gente fechar, queria que você contasse a história dele lá no Brasiliense, quando ele chegou bêbado, sumiu, enfim, conta isso pra gente. E o Leandro está falando com a autoridade de quem foi a 2 Olimpíadas, a de Atenas e agora na China. Então acompanha essa questão do doping bem de perto. O Jobson já tinha antecedentes. Uma vez ele apareceu para treinar no Brasiliense completamente embriagado. Treino marcado para 8 horas da manhã, ele apareceu trocando os pés e aí ficou marcado por isso. Quando assinou o primeiro contrato com o Brasiliense, pegou a bolada na mão, recebeu lá 50, 60 mil, não sei quanto foi por aí, qualquer coisa por aí, pegou o dinheiro e sumiu. 2 semanas depois, reapareceu no clube, dirigindo um carrão desses importados, essa caminhonete bonitona aí. Não tem juízo. Cabeça fraca. É isso aí. Não tem juízo, infelizmente. Já a gente volta a falar desse assunto, Perrô. Vamos falar do Pet. E o Pet? É o Pet, é meu amigo Denis DJ. O Pet caiu no samba na quadra da Portela e fala tudo sobre o seu retorno ao Flamengo. E aí, Patrícia Schwery? Fala, Patrícia. Uma homenagem merecida ao craque Petkovic. Ele chegou com um sorriso tímido, mas em pouco tempo... Fácil, ainda mais para quem se sente um legítimo brasileiro. Eu sou carioca já oficialmente, cidadão. Do Brasil, Pet não esquece mais. 2010 vai ser o 3º ano consecutivo que o jogador vai trocar, pelo menos por um dia, os gramados pela Sapucaí. Esse gringo dá pro samba. E sabe o que fez? Petkovic se unir ao carnaval brasileiro foi exatamente a águia, símbolo da Portela, que também está presente na bandeira da Sérvia. Pela coincidência, destino, eu sou águia de investimento e agora sou águia aqui no Brasil. O futebol em 2009 acabou e dele ficou uma frase. Por que eu voltei? Aceitando humilhações de muita gente. Mas eu não me senti humilhado, porque vestir a camisa do Flamengo tem que sentir orgulho. E pode se preparar, Pet. Assim como o Fla, a Portela também precisa quebrar um jejum de 25 anos sem ganhar um título. Eu ofereço essa camisa que é vencedora para esse ano, para que traz a sorte para a Portela em 2010, como trouxe para todo flamenguista em 2009. Só que o nosso Pet, como mestre-sala, levou 0, hein, Pet? Na avenida, pode ser que você dê uma arrumada lá o diretor de carnaval dá uma ajuda, o pessoal da comissão. Agora, o nosso Pet no samba tá meio enrolado. Mas é um sérvio no samba, né? Mas é um sérvio carioca, né, Perrô? Sem dúvida nenhuma. E o curioso é que a associação dos flamenguistas normalmente é com a Mangueira, né? E o Pet se associou à Portela. Tem a impressão justamente pelo esse símbolo da águia, que é o símbolo do país. O Pet é uma pessoa, um profissional acima da média,
craque de bola, tudo de bom, e o Flamengo deve estar feliz da vida por ter esse cracaço. E é uma das camisas mais vendidas hoje no Flamengo, além da 10 do Adriano, é essa camisa 43 do Pet, né, Leandro? Porque ele chegou e resolveu o problema do Flamengo. O Flamengo estava tentando contratar um jogador de meio campo, o Petkovic chegou, resolveu, e ele é muito humilde, porque chorou e disse que o sonho dele hoje é jogar uma partida pela Sérvia. Ele não quer nem jogar uma partida importante, não. Quer só entrar para disputar um dia só vestir a camisa da seleção do seu país. Só isso que ele quer. Que é um absurdo, porque ele joga pra caramba, não está na seleção, porque o treinador lá não sabe nada, né? Se ele soubesse alguma coisa, convocava o cara. Ele agora até falou, olha, não adianta me convocar hoje para ir para jogar na Copa do Mundo, porque eu não treinei com o time, não estou preparado para jogar na seleção. E tem toda a razão. No próximo bloco, descobrimos onde anda Roger. Lembra do Roger? Fez aquele gol lá em Santa Catarina e aí o Fluminense, o que gritou? Campeão. Ganhou a Copa do Brasil, gol do Roger. Já, aqui no Jogo Aberto Rio.